fosse possível, assim, colocar Deus no banco dos réus, imagina poder exigir uma resposta direta do porquê o mal parece estar sempre ganhando? Pois é, há milhares de anos, um profeta chamado Abacuque fez exatamente isso. A gente vai mergulhar agora no registro desse debate, que é super intenso, super honesto, uma verdadeira investigação sobre justiça e fé, bem quando o mundo parece estar desmoronando. A questão central é essa aqui, e ela é bem desconfortável. Pensa só, você clama a Deus por ajuda contra a injustiça que está na sua cara e a resposta que ele te dá é pior que o problema. Tão pior que faz a situação original parecer quase nada. É exatamente nesse beco sem saída que o Abacuque se encontra. E tudo começa com esse grito. Isso aqui não é uma oração educada, sabe? É quase uma acusação. É a voz de alguém que chegou no limite, que olha para a própria sociedade e simplesmente não aguenta mais o que vê. A queixa de Abacuque não é contra as pessoas, é uma intimação direta a Deus. Então, vamos lá, vamos dissecar essa primeira queixa. O que está acabando com a paz do profeta não é um inimigo externo, é a corrupção interna dentro da nação dele, Judá. E o que o atormenta ainda mais é o que ele percebe como um silêncio ensurdecedor de Deus diante disso tudo. O diagnóstico que Abacuque faz é cirúrgico. Ele descreve um colapso social completo. A violência não é mais um acidente, virou a norma. A própria lei, a Torá, que deveria ser a base de tudo, está ali, paralisada, afrouxada. E o resultado? A justiça vira uma piada. Os corruptos não só se dão bem, eles ativamente sufocam qualquer um que tente fazer o que é certo. E para a gente sentir a gravidade disso, a gente precisa entender essa palavra aqui em hebraico, massá. É a primeira palavra do livro. Isso não é só uma profecia, é um peso, um fardo. A dúvida de Abacuque não é uma questão filosófica de poltrona, não. É um peso real esmagando a alma dele. Ele carrega o fardo de ver um mundo que simplesmente não faz o menor sentido. Agora, se a queixa foi intensa, a resposta de Deus, nossa, é de cair o queixo. Ele não oferece nenhum conforto, não promete a restauração. Pelo contrário, ele anuncia uma solução que vai deixar Abacuque ainda mais confuso. A resposta de Deus vai se tornar o maior problema do profeta. E está aqui a resposta. Para resolver a corrupção interna de Judá, Deus vai usar uma força externa brutal, o Império Babilônico. Ele vai usar uma nação descrita como cruel, feroz, que idolatra a própria força militar, para ser o seu instrumento de justiça. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. E é aqui que o paradoxo fica escancarado, quase insuportável. Para cada problema em Judá, a solução de Deus é uma versão muito pior do mesmo mal. Judá é violenta? Os babilônios são a personificação da violência. A lei de Deus é ignorada? Os babilônios são a própria lei. A justiça está corrompida? Os babilônios literalmente adoram o poder militar como se fosse o único Deus deles. Isso leva Abacuque para a segunda queixa dele, que é ainda mais profunda. Agora o argumento é sobre o próprio caráter de Deus. Ele diz, seus olhos são puros demais para contemplar o mal. Então como é que o Senhor pode usar uma nação tão perversa como ferramenta? Como um Deus santo pode assistir calado enquanto um povo ímpio devora outro que, apesar dos problemas, é mais justo do que ele? A questão agora é sobre a justiça do próprio Deus. Mas em vez de desistir, Abacuque faz uma coisa notável. Ele não vai embora. Ele sobe na torre de vigia dele e diz, vou ficar aqui e esperar para ver o que Deus vai me dizer. É uma espera ativa, teimosa, e é aqui que o livro chega no seu ponto central. E a segunda resposta de Deus começa com uma ordem. Escreva a visão, deixe ela tão clara que qualquer um possa ler correndo. Mas tem um detalhe, essa visão não é para agora. Ela tem uma data marcada lá no futuro. A primeira parte da resposta é, espere, confie. Mesmo que demore, vai acontecer exatamente na hora certa. E no coração de tudo isso está essa palavra, emuná. A gente costuma traduzir como fé. Mas olha, não é só acreditar numa coisa. Emuná significa fidelidade, firmeza, uma lealdade que não desiste. É a decisão de se agarrar à promessa de Deus, mesmo quando a realidade ao redor está gritando que é tudo mentira. É uma confiança teimosa, uma postura de vida. E então a resposta de Deus fica bem específica. Ele não diz só confia em mim. Ele começa a dissecar a maldade do opressor.
O que vem a seguir são 5 ais, uma espécie de autópsia poética da tirania, mostrando como ela inevitavelmente se autodestrói. E a lógica aqui é implacável. Para cada crime do império, a consequência é um espelho perfeito. Você saqueou nações, você vai ser saqueado. Construiu sua casa com ganância, as paredes vão te acusar. Ergueu uma cidade com violência, seu trabalho vai virar fumaça. Humilhou os outros, você vai beber da taça da humilhação. Adorou ídolos que não falam, você vai ter que ficar em silêncio diante do único Deus vivo. A justiça aqui é poética. E essa imagem é uma das mais assustadoras de toda a Bíblia. A injustiça está tão impregnada no sistema que os próprios tijolos e as vigas da casa, comprados com dinheiro sujo, começam a gritar, a testemunhar no tribunal de Deus. O universo moral é tão real que até a matéria inanimada toma um partido. E depois de ouvir tudo isso, algo muda dentro de Abacuque. O tom de queixa some. O capítulo 3 se transforma numa oração, quase uma canção. Ele sai da confusão e entra numa das declarações de fé mais radicais já escritas. A preparação para esse clímax começa aqui. Abacuque nos força a imaginar o pior cenário possível. Um colapso econômico e ecológico total. E ele começa com a figueira, que era um símbolo de prosperidade vazia. E a lista continua. A videira, fonte de alegria, seca. A oliveira, fonte de alimento e luz, estéril. Os campos que deveriam dar o pão de cada dia não produzem absolutamente nada. É um cenário de escuridão, literal e figurativo. E o quadro se completa com o colapso total da economia. Não tem mais ovelhas nos corrais, nem gado nos estábulos. Toda a riqueza, toda a segurança, todo o alimento simplesmente desapareceu. É o fundo do poço. Não existe mais nada em que se apoiar no mundo material. E é exatamente aqui, no meio do nada, depois de descrever o fim do mundo, que vem a virada. Todavia. Essa única palavra muda tudo. É a conclusão de todo o debate. A alegria de Abacuque não está mais ligada às circunstâncias. Ele desvinculou a alegria de tudo e ancorou ela numa única coisa: o próprio Deus. Então, o que a gente tira disso tudo? A jornada de Abacuque nos dá um mapa para uma fé adulta, uma fé que não foge da luta, mas que mergulha nela. E talvez a maior pista esteja escondida no nome do próprio profeta. O nome Abacuque, em hebraico, vem de uma raiz que significa abraçar. Pensa só nesse paradoxo. O homem que começa o livro brigando com Deus, termina abraçando-o. A jornada dele nos ensina algo muito poderoso. Lutar honestamente com Deus não é sinal de falta de fé. Na verdade, talvez seja o único caminho para uma fé que não se quebra. Isso nos deixa com uma pergunta. Num mundo que vem de respostas fáceis e uma fé de autoajuda, como é que a gente recupera a coragem de Abacuque? Como cultivamos uma fé que não tem medo de lutar com Deus para que, no fim, a gente possa verdadeiramente abraçá-lo? A resposta talvez não esteja em evitar a luta, mas em ter a coragem de começar. Fica aí a reflexão.